Rapaziada, finalmente os Estados Unidos jogou, aí o terceiro país sede, finalmente teve sua partida de estreia pela quarta partida da Copa do Mundo da FIFA de 2026 e chegou bem, chegou chegando, né? 4-1 em cima do Paraguai. Paraguai esse que eu não vou mentir, eu esperava um pouco mais, né? Em base ali da campanha da eliminatória, que teve um ciclo muito bom para essa Copa do Paraguai. Então eu esperava um pouquinho mais, teve uma partida bem apática, bem pobre assim, em questão de criação de jogadas. Então os Estados Unidos foi bem superior, foi assim, dominou o Paraguai. Não tem muito que, não tem outra palavra para usar, ele dominou, fez assim, o primeiro tempo dos Estados Unidos é perfeito. E eu acho que muito dessa atuação do Paraguai deve-se ao primeiro gol do jogo, que foi o gol contra do Bobadilla. Ali o Pulisic, que estava desequilibrando muito o jogo ali pela ala esquerda, já no começo do jogo, vem ali pela ponta esquerda, sai driblando todo mundo, toca para o meio e o Bobadilla acaba desviando para dentro do seu próprio gol, faz o primeiro gol do jogo, 1-0 dos Estados Unidos. E eu acho que assim, até esse gol sair, o Paraguai não estava demonstrando que ia ser tão dominado assim pelos Estados Unidos. Claro que são ali 6, 7 minutos de jogo, então não dá para definir muito bem isso, mas não parecia que ia ser tão desequilibrado assim, pelo menos nesse comecinho de jogo. E depois desse jogo parece que o ânimo do time todo da seleção do Paraguai cai assim por terra, ficam desconcentrados e levam muitos ataques, não conseguem avançar de forma alguma da defesa para o ataque. Se você observar ali, o Paraguai, pouquíssimas vezes eles sequer conseguiram atravessar aquela linha do meio de campo para o seu campo de ataque. Então foi um jogo complicado do Paraguai, principalmente no primeiro tempo ali, que os Estados Unidos não deu chance assim, passou sufoco mesmo o Paraguai. E o LeBron James of Soccer, Christian Pulisic, abalou o jogo enquanto esteve em campo, assim, foi assim descomunal, provou que veio, né? Tem muita expectativa em cima dele, principalmente na torcida aí dos Estados Unidos, a torcida do soccer. Então, o Pulisic, assim, não tem o que dizer, ele, enquanto esteve em campo, pelo menos, ele foi o melhor em campo. Claro que teve o Balogun, que fez 2 gols, mas eu acho que ainda assim o Pulisic, a questão do desequilíbrio que ele trouxe ao jogo foi, assim, crucial para essa atuação dos Estados Unidos em si como um todo. O primeiro gol já sai, assim, de uma assistência dele, vamos dizer assim, né? E o segundo, aí sim, definitivamente uma assistência, mais uma vez pela ponta esquerda, desequilibrando ali, ele recebe um lançamento da própria lateral, do lado do campo dele, vai avançando ali, consegue levar até mais ou menos a linha de fundo, bota a bola pro meio e o Balogun faz um belo gol ali para os Estados Unidos, 2-0. Já ali mais nos 30 do primeiro tempo, ali naquele meio ali, os Estados Unidos ainda estava criando, estava tendo bem mais volume de jogo que o Paraguai, indiscutivelmente, porém não tinha conseguido assim ser fatal e realmente fazer o gol. E aí já mais ali, bem no final do primeiro tempo, o Balogun recebe uma bola ali, dribla o Gustavo Gomes e faz um golaço, cara. É um belo gol, assim, no ângulo mesmo, forte, com uma leve curva ali. Foi um belo gol, já para sacramentar o 3-0 e praticamente matar a partida. O Paraguai estava extremamente desconcentrado, parecia que, assim, eles não conseguiam sair jogando. Eles pegavam a bola, tiravam ali da área, espirravam ela para qualquer canto, caía no pé dos Estados Unidos, eles começavam a criar de novo e já estavam lá na área de novo. E ia tudo isso repetindo toda hora no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Paraguai parece voltar um pouco mais concentrado, parece voltar um pouco mais, pelo menos, centrado, assim, de calma. Peraí, a gente também não é assim tão ruim, né? E aí eles conseguiram segurar um pouco mais o jogo, conseguiram até fazer um gol. O Maurício entrou bem, não só pelo gol, mas conseguiu dar um pouco mais de solidez ali, principalmente ali naquele meio de campo do Paraguai, que estava assim bem desgovernado mesmo, sem norte. E o Maurício entrou bem, fez o gol, comemorou. Querendo ou não, o Paraguai fez uma boa eliminatória, mas ele não é nenhum favorito a avançar para as grandes fases da Copa do Mundo. Então qualquer gol pro Paraguai é um gol a ser comemorado, sim. Então comemorou o Maurício. Foi um bonito gol ali, pelo menos naquela situação daquela jogada, eles conseguiram trocar uma boa leva de passes ali até chegar no gol, e o Maurício concluiu e fez um bonito gol. Mas, sinceramente, nem antes e nem depois disso, o Paraguai estava melhor em questão de volume de jogo do que os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos, depois da saída do Pulisic, ter diminuído um pouco seu volume, ainda era superior ao Paraguai, e assim, eu devo dizer por muito.
Os Estados Unidos foi quem mais atacou, foi quem mais assim incomodou, né, a defesa adversária. E depois do gol do Paraguai, parecia que eu acho que eles tinham perdido um pouco as esperanças. O jogo começou a ficar bem mais físico, talvez por não por falta, mas por esperança. Eles começaram a ser mais aguerridos, né? E o jogo ficou mais físico. O Paraguai levou bastante amarelo nesse jogo, tanto que teve um momento lá, talvez tenha levado até mais, mas eu vi que eles estavam com 5 e os Estados Unidos apenas um amarelo. E mesmo assim eles não conseguiram chegar assim com grandes ameaças depois do gol até o gol dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda com um volume maior de jogo, no finalzinho do jogo, já assim, no último lance, né, foi literalmente um último lance, o Reina, assim, numa jogada muito bem trabalhada, troca de passes desde lá de atrás na zaga, veio até meio de campo, veio pro ataque, passou ali pela ponta direita e veio aqui pro Reina ali na entrada da área. Ele entra e dá uma trivelinha ali muito bonito, um gol muito bonito. Foi um jogo de gols bonitos, né? Tirando o primeiro, que foi o gol contra. Foi um jogo de gols bonitos. Um jogo com mais gols, né? Até aqui nessa Copa do Mundo. E foi um bom jogo eu ia falar do Real Madrid, né? Calma. Do Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um belo jogo. Claro que a gente tem que ver contra outros adversários, né? Mas dá pra dizer que, assim, foi um bom jogo. Dá pra ter expectativas, principalmente ali com o Pulisic, se não tiver acontecido nada com ele, né? Não sei por qual motivo exatamente ele saiu ali. Parece ter sido um problema físico, mas talvez tenha sido só a fadiga do jogo mesmo. Até porque o Pochettino, que é o treinador dos Estados Unidos, estava já querendo poupar ali. Tanto que o gol do Paraguai sai, um dos principais jogadores do ataque dos Estados Unidos saem. Aí o gol do Paraguai finalmente vem à tona e ele diminui o placar. Mas aí os reservas, né, vamos dizer assim, dos Estados Unidos começam a se entrosar um pouco mais, as coisas começam a fluir, e já no final do jogo sai esse gol do Reina, um golaço, e os Estados Unidos faz uma bela vitória, ganha saldo de gols, que é muito importante para uma Copa do Mundo, que os terceiros lugares vão passar, né, os 8 melhores terceiros lugares vão passar, então é importante e ruim para o Paraguai, que aí está com -3 no saldo, né, isso é bem ruim. Pensando nesse aspecto do terceiro lugar avançar. Então, é isso, 4-1. Foi um bom jogo dos Estados Unidos, dá para criar expectativa no torcedor, né? Então, tem que esperar aí, tem que aguardar como é que eles vão sair nessas próximas partidas contra os outros adversários do grupo, mas dá para criar expectativa, quem sabe ele nem vai precisar de um terceiro lugar, um segundo, quem sabe um primeiro lugar, se continuar jogando esse bom futebol aí. Já o Paraguai tem que tomar cuidado, tem que elevar esse ânimo do time, né? Não se deixar abalar por essa derrota, que é uma derrota dura sim, mas tem 2 jogos pela frente aí, e assim, se for o Paraguai desse jogo, realmente fica difícil, mas se eles conseguirem incorporar mais aquele Paraguai que participou das eliminatórias da Sul-Americana e se classificou para a Copa do Mundo, eu acho que eles têm chance de sim, pelo menos de passar no terceiro lugar ali, quem sabe até no segundo. Mas a gente tem que esperar para ver, vamos ver como é que essa Copa do Mundo procede. Por enquanto tá bem legal, apesar de todos os pesares. Os jogos em si foram todos os jogos até agora bem movimentados, bem legais, bem divertidos de assistir. Então a gente tem que ver como é que vai ser, mas eu tô com boas expectativas.